Olá! Se você chegou até aqui, é porque sabe que a saúde respiratória é um assunto sério e que exige respostas claras. Quando a gente fala em problema para respirar, muita gente pensa que o problema é sempre o mesmo, ou que fica só no pulmão. Mas a verdade é que o nosso trato respiratório é um sistema interligado, que vai desde o nariz até lá dentro, nos alvéolos e na pleura. Hoje eu vou explicar detalhadamente cada parte desse sistema, as doenças que podem acometê-lo, os erros de diagnóstico mais comuns e como cada uma delas é tratada. Vamos começar de cima para baixo. O nariz e os seios da face, rinite e sinusite. A inflamação e o excesso de secreção nessa área dificultam a respiração e podem servir de porta de entrada para infecções. O tratamento envolve lavagens nasais com soro, corticoides nasais, antialérgico e antibióticos apenas se houver infecção bacteriana confirmada. Laringe, laringites e edemas. Causam tosse forte e risco de fechamento da via aérea. O tratamento foca em reduzir o inchaço com corticoides, inalatórios ou orais, hidratação e suporte de oxigênio de urgência. A traqueia e os brônquios, asma e bronquite. Os brônquios sofrem espasmo e fecham de repente. O tratamento é feito com broncodilatadores, as famosas bombinhas, e corticoides inalatórios para controlar a inflamação. Indo mais fundo, chegamos ao tecido pulmonar e aos grandes perigos de confusão diagnóstica. DPOC e efizema pulmonar. No efizema, as bolsinhas de ar são destruídas e o ar fica preso. Como o dano é irreversível, usa-se broncodilatadores de longa duração, reabilitação pulmonar e oxigênio domiciliar. As doenças autoimunes que atacam o pulmão e o perigo da confusão. Aqui, o sistema de defesa do próprio corpo fica confuso e ataca o tecido pulmonar, provocando inflamações graves e fibroses. O grande perigo é, como o paciente apresenta falta de ar e exames de imagem alterados, essas doenças autoimunes são frequentemente confundidas com infecções bacterianas comuns. A equipe médica muitas vezes entope a pessoa de antibióticos, mas o antibiótico não vai resolver, porque não é bactéria. O tratamento correto exige o uso de altas doses de corticoide e imunossupressores para desligar o ataque do próprio corpo. Câncer de pulmão. O crescimento desordenado de células. O tratamento depende do estágio, envolvendo cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou terapias-alvo. Para fechar o nosso trajeto, vamos falar da pleura e dos líquidos. Derrame pleural. A água no pulmão. O acúmulo de líquido que comprime o órgão. E aqui vai um detalhe vital. O derrame pleural nem sempre vem de uma inflamação local. Ele também pode vir de muito líquido acumulado em todo o corpo, causado por falhas sistêmicas como insuficiência cardíaca, quando o coração não bombeia direito e o líquido represa. Problemas renais ou hepáticos. O tratamento depende da origem, exigindo desde diuréticos para eliminar o excesso de líquido retido no corpo até a colocação de um dreno torácico para esvaziar o espaço pleural. Pneumotórax, ar onde não deve. O ar vaza e o pulmão murcha devido ao acúmulo de ar no espaço entre o pulmão e a parede torácica. Cavidade pleural. O que comprime o órgão e dificulta ou impede a sua expansão. Isso acontece por diferentes origens, divididas em grandes grupos principais. Espontâneo primário. Acontece sem causa aparente ou doença prévia. É comum em jovens altos e magros, geralmente causado pelo rompimento de pequenas bolhas de ar na superfície do pulmão. Fumar aumenta bastante esse risco. Espontâneo secundário. Ocorre em pessoas que já têm alguma doença pulmonar de base, como enfisema, DPOC, asma grave ou infecções pulmonares, provocando vazamento de ar de uma área danificada. Traumático. Surge após uma lesão física direta no tórax, como acidente de carro, quedas, pancadas fortes ou ferimentos perfurantes, por exemplo, facadas ou tiros, que rasgam a pleura ou o pulmão. Iatrogênico. É provocado por intervenções ou procedimentos médicos, como colocação de acessos venosos centrais, ventilação mecânica com muita pressão, biópsias ou drenagens no tórax. O tratamento exige drenos de tórax e, dependendo da situação, pleurodese. Quando essas fístulas ou pneumotórax surgem após uma cirurgia decorrente de um vazamento de ar provocado por uma lesão cirúrgica, a família precisa do prontuário em mãos para confrontar os fatos. Como você viu, um diagnóstico ou procedimento errado, como tratar uma doença autoimune como se fosse uma simples infecção,
pode custar tempo precioso. É por isso que a família não pode aceitar respostas vagas. Exija laudos, entenda os exames e questione sempre. A informação é a nossa maior arma de defesa. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber disso e ajude a proteger outras famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.